Tudo bem, Renato? Boa noite. Gostaria da sua avaliação da atuação do time. O empate veio no final. Você gostou do time? Como é que compreendeu a escalação inicial, principalmente começando pelo Natan? E uma avaliação específica sobre o Bitelo, que nos últimos jogos, na nossa avaliação, pelo menos, ele não está tendo aquele rendimento, principalmente de outros momentos com a camisa do Grêmio. Sobre esses três assuntos, boa noite. Boa noite. Não, a equipe hoje não esteve bem. Bem abaixo do que a gente pode render. Culpa, né? Mas sábado nós tivemos uma decisão contra o Atlético. Na quarta-feira nós tivemos outra decisão contra o Flamengo. Enquanto que o Goiás não teve nenhum jogo durante a semana, né? E, além de tudo, muitos desfalques. Não é desculpa, mas o entrosamento nunca é o mesmo. Eu não gosto de individualizar A, B ou C, entendeu? Se jogou bem, se jogou mal, aqui é um todo. Quando a gente ganha todo mundo. Quando a equipe não vai bem, basicamente como aconteceu hoje, a equipe não esteve bem, todo mundo, então a gente sempre treina para melhorar, para buscar as vitórias, buscar os resultados. Nem sempre é possível, né? Até porque o adversário também quer. O adversário se encontra numa situação difícil no campeonato. E nós sabemos das dificuldades que nós iríamos encontrar. No primeiro tempo a gente praticamente valorizou muito a posse de bola dentro do nosso campo, não saímos tanto para jogar e essa não era a ordem. Segundo tempo o Goiás cresceu, pressionou um pouquinho, conseguiram fazer o gol e aí digamos que a equipe tem acordado um pouquinho depois de ter tomado o gol. Chegamos ao gol de empate, mas bem além daquilo que a gente possa apresentar. Continuar trabalhando, que no próximo final de semana tem o Vasco. Sobre o Bitelo do Natan? Qual Natan você diz? O Natan, meio 14, o pescador. É o que eu falo, não gosto de individualizar. As oportunidades estão aí. Eu sempre falo para eles, as oportunidades eu tenho dado para todo mundo, eles precisam aproveitar. Até porque eu falei que até a janela iriam chegar jogadores e eu não posso levar mais do que 23 para a concentração. Então todo mundo tem consciência, todo mundo tem sua própria consciência e vê nas oportunidades que teve o que pôde dar para o grupo. Então o Bitelo a gente sabe que ele não vem jogando tudo aquilo que ele sabe, mas é uma coisa normal em qualquer jogador de futebol ele ter uma queda na parte técnica, mas é um jogador importante para a gente. Agora, Renato, a gente viu pelo menos horas antes da partida 2 anúncios importantes, a confirmação do Luan e também a chegada do Lucas Bezosi. Hoje a gente viu, parecia alguns problemas também quando o Grêmio não tem o Cristaldo que está no departamento médico ali no setor de criação. Você tentou com o Natan, você até disse que não vai individualizar em relação a quem estava em campo, e depois teve o Bitelo. Como esses dois jogadores que estão chegando, o Luan tem mais essa característica de criação, o Bezosi mais um jogador de velocidade, como que você recebe esses dois jogadores e pensando na utilização principalmente deles a curto e a longo prazo também? Não, a gente sempre quer que o jogador se apresente e que a gente possa contar com o jogador o mais rápido possível, né? Eu gosto de falar sempre do jogador no momento que ele assina o contrato. O Luan, assim, eu posso falar que ele já chegou, está com a gente. Ontem eu tive uma conversa muito boa com ele, antes da nossa viagem. Essa semana eu vou ver os resultados dos exames dele, e aí a partir daí eu vou ver quando que eu posso aproveitar o Luan, porque vai depender muito dos resultados dos exames. Não adianta dos testes, melhor falando, e dos exames também. Não adianta eu querer usar o jogador se o jogador não tem condições. Então os testes vão me dar uma noção de como está o Luan, e a partir daí eu começo a pensar na utilização do Luan, como qualquer outro jogador que chegue, que esteja com ritmo, entendeu? Aí durante essa semana aqui eu vou ver com quem eu posso contar o jogo contra o Vasco. Estão chegando jogadores e o importante é que esses jogadores que estão chegando estão jogados, entendeu? Estão com ritmo, e isso faz a diferença. E só se tiver como falar um pouquinho sobre o Bezosi, que já foi anunciado e vai chegar amanhã em Porto Alegre. É um jogador de velocidade. Você está falando do atacante? É um jogador, muita coisa na minha cabeça. Você está falando do jogador que foi contratado, mas eu tinha que cuidar do jogo. É um jogador de velocidade que joga pelas beiradas, era um dos jogadores que eu pedi de velocidade, entendeu? Então pode ter certeza que é um jogador que vai chegar e vai nos ajudar. Pelo menos
A gente tem esse pensamento, né? E eu tenho certeza que ele vai nos ajudar, mas não vão parar por ele só não. Eu posso ter certeza que até quarta-feira vai chegar mais gente. Renato, eu queria te perguntar sobre a utilização dos 3 zagueiros, né? Mais uma vez o Grêmio ali acabou falhando na bola aérea, e você sempre fala que gostaria que o time tivesse mais velocidade ao retomar a posse de bola. Quando que o Ferreira vai estar pronto, quem sabe, para começar a iniciar uma partida, porque ele mexe um pouquinho com movimentação mais no ataque, preenchimento ali no espaço. Qual o momento que ele vai estar pronto? O momento é meu, eu sei. Vocês veem o Ferreira durante os jogos, eu vejo o Ferreira durante todos os dias. Eu tenho conversado com ele. O Ferreira é um jogador que eu cobro bastante dele nos treinamentos. Ele precisa se entregar um pouco mais nos treinamentos para aguentar os jogos. Você vê que ele joga 45 minutos, ele chega no final do jogo, ele está sempre bastante desgastado. Então, se ele pegar o adversário a 100 por hora e ele a 50, 60, quando o adversário tiver 50, 60, ele está 20. Então eu tenho, digamos assim, poupado o Ferreira de não ter colocado ele de cara, justamente porque ele ainda não se encontra, pelo menos na minha opinião, 100%, entendeu? Ele não vai aguentar o jogo todo. E no momento que quando a gente joga com os 3 zagueiros, que foi no momento que a equipe estava em dificuldade, nós acertamos o esquema taticamente, ele é um jogador que joga aberto, joga pelos lados. E no momento que a gente joga com 3 zagueiros, a gente joga praticamente com os 2 meios por dentro, entendeu? Essa seria uma dificuldade maior dele para se adaptar ali por dentro. Mas é um jogador que sempre entra, ele tem nos ajudado, mas quando ele entra, ele já pega o adversário sempre um pouco mais cansado. A bola aérea é sempre um problema para todos os times, né? Eu tive vendo o gol que nós tomamos ali agora, e é uma coisa bem complicada, né? Porque o jogador mais alto deles, quem estava bloqueando ele era o Vila, e eu estava com 3 zagueiros dentro do campo. É difícil, entendeu? Eles precisam conversar também ali dentro do campo, eles precisam se entender, entendeu? O cara mais alto deles encosta um zagueiro nosso, mas, né? Por isso que a gente tem tomado alguns gols de bobeira, mas pode ter certeza que essa cobrança eles vão ter comigo. Última. Renato, hoje tu teve muitos jogadores fora, né? Alguns até de surpresa, mais para perto do jogo, que a gente nem sabia que ficariam fora. Como é que foi para montar essa equipe? E se por um lado, claro, tu não consegue os 3 pontos aqui, jogando um jogo difícil contra um adversário que está, né, precisando de pontos, por outro lado tu ganha jogadores que vêm mais cansados para a próxima partida, tem isso também? Tem, a gente tem toda semana, né, para a gente poder trabalhar. Tem jogadores que estão chegando que vão nos ajudar, porque são jogadores que estão chegando com ritmo de jogo, e isso é importante, estão jogando em seus clubes. E é fundamental isso. E agora semana cheia para a gente corrigir, para a gente trabalhar, para a gente procurar acertar os erros que a gente vem cometendo, porque, como falei, os desfalques, eu não estou lamentando os desfalques, eu lamento que no momento que você perde 4, 5 jogadores, o entrosamento não é o mesmo. E agora, sim, essa semana aqui a gente vai ter o pessoal que vai fechar a janela chegando, alguns jogadores saindo do departamento médico, e a gente vai ter tempo suficiente para corrigir alguns erros, mas eu volto a repetir, não só por causa dos desfalques, a falta de entrosamento. O problema é que nós tivemos 2 decisões essa semana, né? No sábado contra o Atlético e no meio da semana contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Então houve um desgaste muito grande, por isso que inclusive 4, 5 jogadores não estão aqui, entendeu? Enquanto que o Goiás descansou a semana toda. Não é desculpa, jogamos mal mesmo, não é desculpa, mas sempre no segundo tempo pode ter certeza que a parte física, no momento que você encontra uma equipe cansada como a gente vem desses 2 jogos decisivos aí, faz um pouco a diferença.